Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural da Rádio Banco Brasil. Deixa eu ajeitar um pouquinho a câmera aqui, estava baixa. Pronto. Vocês estão bem? Tenho plena certeza que sim. Mais uma vez, estamos aqui abrindo câmeras, microfones, para bater um papo sobre arte, cultura. Coisas que eu digo, meu amigo, que fazem a gente ser pessoas melhores. Além de uma paixão que eu tenho junto com ele, que a gente estava já há um tempão aqui, que é a parte de cachorrinhos, mas isso a gente fala depois de fazer a gente bem. Antes de mais nada, JL, vamos chamar de JL, já que é o nome artístico, vamos chamar de JL, depois ele fala. Eu quero saber, antes de mais nada, quem é JL Amaral por JL Amaral? Puxa, Sérgio, muito obrigado. Olá a todos que nos acompanham aqui nesse Café Cultural. Uma honra, muito obrigado pelo convite. JL Amaral, puxa vida, eu acho que eu sou um escritor nato, um curioso da escrita, alguém que veio ao longo da vida escrevendo textos diferentes, meio que sem uma obrigação, e eu acho que isso tornou a literatura, para mim, algo muito prazeroso. Que bom. Por você ter uma ideia, minha mãe tem uma caixinha ali de recados do velho telefone fixo, que a gente tinha aquele bloquinho de anotações, e ela, eu tinha, sei lá, 8 anos de idade, eu tenho 50 hoje, então imagina quanto tempo isso, tá começando a escrever e, eu não deixava um recado para minha mãe e ligar para minha tia, eu escrevia uma poesia, um mini conto, alguma coisa assim. Que show, cara, que bom. Então, assim, meio que a literatura, a poesia, a prosa, elas me seguem de longa data e eu nunca tinha... As pessoas falam assim, pô, você escreve super bem, você devia ser escritor. A gente fica assim, mas eu não sei, é que é tão comum, né, para mim, é tão normal. Eu escrevo de uma forma tão gostosa. Te entendo perfeitamente. E aí um dia... Eu sou publicitário de formação, sou bancário de profissão, né? Trabalho em banco. E em 2016, saindo do banco onde eu trabalhava, eu bati um papo com a minha esposa sobre quero tentar essa brincadeira de ser escritor que todo mundo me fala e eu nunca... Não é que eu não tenha levado a sério, eu nunca achei que eu fosse ter essa qualidade toda. Né? Você nunca se permitiu colocar isso para fora. Explorar ou pegar alguém profissional para efetivamente avaliar, sabe? Porque para mim é escrever, é tão simples quanto escrever. Estou no ônibus indo para o meu trabalho ali, eu gosto de ir de ônibus e de metrô, eu observo alguém, ou a nossa conversa aqui, Sérgio, eu vou escrever alguma coisa super rápida sobre esse momento. Isso para mim é muito comum, né? É muito gostoso, né? No meu Instagram eu crio textos. Ontem mesmo eu criei um texto indo no metrô, assim, super simples, super legal. Então a literatura veio me seguindo e em 2016 eu comecei a escrever esse livro. Fui buscar um escritor que pudesse avaliar alguns contos. Ele é o Ricardo Ramos Filho, que é um escritor de longa data, mega premiado, especialmente na literatura infanto-juvenil. O pai dele foi meu professor na faculdade, eu fiz essa. Olha só. Era o Ricardo Ramos, fui a última turma dele lá em 91, a turma, né, faz tempo, né? Essas datas vão ficando cada vez mais... eu não posso falar muita coisa, eu também fiz SPM mais ou menos nessa época, então não posso falar nada. Vamos deixar quieto. O Ricardo Ramos foi professor e o filho dele foi quem me avaliou e falou, cara, eu não sei se você era um bom executivo no banco que você trabalhava, mas você é um baita escritor. E eu ouvi isso de um cara que é premiado, que é filho de um professor que era referência e que o avô dele é simplesmente Graciliano Ramos, te faz acreditar assim, bom, eu acho que eu tenho alguma qualidade. Não é por nada, não, mas eu acho bom, deixa eu acreditar nesses caras, vai. E aí eu escrevi entre pontos ali, em algumas sessões com ele, foi meu primeiro livro, Sérgio, que me trouxe aí a alegria de ser finalista do Prêmio Kindle de Literatura, algo que eu escrevi muito mais assim, falar, deixa eu ver, vai. Sempre, sabe, a gente sempre vai testando, E aí eu fui segundo, o segundo entre os 5 finalistas de 1.700 inscritos. E aí isso me deu motivação, me deu a confiança de falar, cara, quer saber? Eu vou. Vou nessa. No meu tempo, sem obrigação, e vou. E tô aí até hoje, é super legal mesmo.
Eu acho uma coisa que você colocou, Amaral, que é muito importante, e eu gosto muito aqui no Café Cultural, a gente tem uma audiência muito grande de profissionais, eu sempre chamo de profissionais, mas que estão começando, ou que tem alguma dúvida. Ah, será que. A mesma dúvida que você tinha. Ah, será que eu escrevo? Será que eu não escrevo? Será que eu começo? Será que eu vou ser artista? Será que eu faço uma peça? Será que eu pinto um quadro? O que eu faço? E uma coisa fantástica que você colocou é você ter se permitido aproveitar oportunidades de escrita. Que eu acho que é isso que falta colocar para os jovens no dia de hoje. Não que nós não sejamos jovens, a gente é um jovem um pouco mais experiente, eu diria, mas eu acho que oportunidades de escrever. Escrever não é você. Ah, eu vou organizar um texto, quanto melhor organizado o seu texto, sempre melhor. Como jornalista, eu sou obrigado a colocar isso. Mas, como você falou, cara, se tem um bloquinho de anotação do lado do telefone, do lado do celular, escreve. Você está num tempinho, escreve. Não se preocupa, nesse momento, com pontuação, com ortografia, né? Se preocupa em colocar a ideia no papel. Ou, hoje em dia, vai no celular, mas vamos colocar no papel. E fazendo isso, ah, mas é bobagem, eu não faço bem. Cara, se permite. Coloca, faz isso. E aí você vai juntando esses post-its, vai juntando essas pequenas anotações. Mas um dia você fala, cara, eu tenho um conto, eu tenho uma crônica, eu tenho um romance. É se permitir aproveitar oportunidades. É muito bom você ter colocado isso. E cada um no seu meio, né? Por exemplo, meu filho faz design de animação, faz faculdade de design de animação, e eu falo para ele, eu falei, cara, pô, um dia, quem sabe, a gente não faz um trabalho juntos, termina a faculdade, quem sabe eu não escreva uma história e você anime essa história, coloque uma cara nessa história, né? Porque a minha brincadeira meu primeiro Instagram se chamava Brincando com Palavras, porque é como eu me sinto mesmo. Tá. Sabe, tem um texto que eu falo assim, e se não for de beijos, por favor, não me encha. São textos mais curtos, assim, exatamente, esse tipo de brincadeira, né? Ontem eu coloquei um texto assim, traz só o essencial, porque eu uso a informalidade também, né? A coloquialidade no texto, né? Uhum. Traz só o essencial, traz só você. Né? E aí você quebra e fala, caraca, poucas palavras, mas que dão um impacto muito legal, que carregam uma mensagem super bacana. Então, engraçado. Tá, fala, desculpa, te cortei, perdão. Não, só fechando, assim, os meus textos, eu tento muito trazer isso, né, trazer a informalidade, tirar um pouco esse aparato de preciso usar palavras difíceis, senão não é literatura. Não, ao contrário, quanto mais simples e quanto mais fluido for o texto, quanto mais eu conseguir pegar você, Sérgio, pela mão, como leitor, e falar, vem cá, me acompanha, vem assistir essa cena comigo, e te colocar num ambiente e falar, cara, você me ambientou, eu tô sabendo onde eu tô e eu tô olhando os protagonistas. Que mágico, para mim isso é tudo, isso é literatura, sabe? Você conseguir conduzir o leitor, o texto não pode incomodar o leitor. Quantas vezes eu não li um texto, uma página, e falei, cara, não entendi nada, voltei, li de novo, cara, não entendi nada. Aí você acha, como leitor, você se acha meio bobo, né? Fala, cara, sério, eu não consigo entender. Isso me incomoda no texto. Então eu vou exatamente no ponto contrário. Eu vou pro simples, de propósito. Nossa, eu já entrevistei escritores aqui de todas as formas possíveis e imagináveis. Eu lembro de um que era aquela... Hoje em dia é muito raro a gente encontrar aquela poesia mais abstrata, concreta. Cara, ele me mostrou uma obra dele que era assim... ele fez em tamanho A3, para quem não conhece o tamanho A3, como se fosse 4 sulfites juntos. Imagina, um papelão grandão. Totalmente em branco, num cantinho escrito em corpo. Não era corpo 2, porque ele falou corpo 2 não aparecia nada, mas devia ser corpo 4, a fonte. Lá embaixo, tô aqui. Olha que sensacional. Não precisa de mais nada. Agora, você é daqueles caras que gosta de pegar um texto e fazer 30, 50? Eu lembro na época de escola, a dona Léa, minha professora de português, redação e literatura, gramática, redação e literatura, ela dava assim, olha, hoje uma redação, no mínimo 20 linhas. Ela virava para mim, Lapastina, e no máximo 50, por favor. Sensacional. Cara, eu era daqueles que, assim, pode escrever no verso, pode pegar outra folha. Eu gosto de textos mais longos. Cara, não tem nenhum problema. Você escrever uma palavrinha, 200 linhas, o importante é como o Amaral colocou. Faz sentido para você.
e você consegue fazer com que faça sentido para quem vai ler, cara, você é escritor. Mas eu acho que todo mundo tem essa escrita dentro de si. É como você coloca para fora, como você se expressa, como você perde o medo ou o receio do que podem pensar. Enquanto eu escrevia Entre Pontos e ele ia sendo construído, eu tinha a ideia de fazer o meu Instagram hoje, o jlamaral.escritor, muito mais como eu preciso ter uma vitrine nesse mundo virtual. Eu preciso ter um espaço nesse mundo virtual de redes sociais que possam mostrar para quem gosta do meu tipo de texto que eu tenho livros, que eu tenho material, que eu tenho obras produzidas. Então, obviamente, o Instagram é um espaço de textos mais curtos, mas que podem trazer uma relação muito interessante. E do nada, meu Instagram foi crescendo, 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 sem colocar um centavo nisso. Legal. Muito isso. mais pela proposta de fazer texto. Hoje tem 160 mil seguidores nessa página. Olha só, legal. Todos malucos, todos malucos. Rubens Barrichello me segue. Falo, cara, olha só, muito louco. É muito maluco isso, né? Você fala, caramba, que mundo doido, né? E aí eu mostro meus textos, eu apareço pouco, eu sou um pouco mais discreto, é engraçado, no meu trabalho, eu prefiro que o trabalho fale por si, do que eu tome esse protagonismo, né? Então, eu digo que a literatura, o teu ponto é perfeito, Sérgio, depois que você tem a ideia colocada no papel, ela fez sentido para você, aí você começa a trabalhar na linguagem. Linguagem, literatura, para mim, é transformar uma boa história numa história muito bem escrita. E eu costumo dizer, fui convidado ontem para estar de novo com a Amazon, com o Kindle, lá na quinta Bienal seguida, para falar da mesa de literatura. Olha que legal. Isso é super legal. Para mim, puxa, 8 anos atrás eu nem tinha entrada. Eu costumo dizer nessas mesas que, puxa, um ponto faz toda a diferença numa frase. Então eu posso dizer para minha esposa, Ju, eu posso escrever para ela, Ju, eu te amo muito. E esse amor já é grande o suficiente. E eu posso escrever, Ju, eu te amo, ponto. Muito. Muito. Esse ponto fez esse amor crescer. Exato. É um ponto. E é isso que é a literatura, é isso que é você... Eu digo que é engraçado isso, né? Eu digo que o texto tem forma e conteúdo. O conteúdo é a história. A forma que você conta dá a fluidez, dá a velocidade, dá a cadência, e você, escritor, é o primeiro leitor. Se você está achando a cadência ou a sonoridade meio estranha, você trabalha nisso. Eu fiquei por dias trabalhando um parágrafo, porque não estava legal. De repente, você dá uma quebra de linha a mais, Sérgio. Fala aqui, ó. Quebra de linha me levou dias. Achei. E aí o texto flui. Então, isso é gostoso, né? Então, nunca teve desafio da página em branco para mim. Você me lembrou, isso faz algum tempo, já isso, eu lembro de uma redação que recebeu nota 10 num vestibular da USP, e que na página tinha coisas escritas. Você reparou que o candidato, o vestibulando, escreveu tudo, e ele apagou tudo. Então, dava para ver que tinha sido escrito, e embaixo, tudo que o lápis escreveu, a borracha apagou. Nota 10. Nota 10. Recebeu nota 10. Sabe que você olha aqui e você fala, meu, não é possível. E aí a gente nunca vai saber. Arrepia, e o legal... Né? Bom, e assim, o mais legal de tudo é que nós nunca vamos saber se ele escreveu alguma coisa, não gostou e apagou, ou se ele fez de propósito, se a ideia dele era realmente produzir essa obra literária e visual ao mesmo tempo. A gente nunca vai saber. E que bom que a gente não sabe. Porque isso permite com que cada um viaje. É exatamente o que eu ia colocar. Isso permite que cada um interprete a seu modo, dê uma visão diferente. Cada um sente de uma forma diferente. É muito legal. Literatura é sensacional. É fantástico. Eu sou suspeito. Tanto que acho que 90% aqui do Café Cultural é com escritores, é sobre literatura. Eu sou muito suspeito. Mas, meu amigo, antes que o pessoal lá da LC nos mate, e, aliás,
Obrigado mais uma vez ao pessoal da LC, que está sempre mandando excelentíssimas sugestões para a gente. Vamos falar um pouquinho sobre o Ilhas Flutuantes. Aliás, uma das capas mais bonitas que eu já vi, viu? Parabéns. Ficou legal, né? Ficou legal demais, né? Essa capa ela é forte, ela é bem forte. Fala um pouquinho, como é que veio a ideia do Ilhas? O que o leitor vai encontrar no Ilhas? Puxa, essa história é já tão... estou íntimo dele, já estou chamando de Ilhas. Já estou íntimo dele. Ele é uma delícia. É um livro que me desafiou muito como gênero literário. Te falo assim, eu brinco aqui em casa, né? Minha esposa e meu filho, eles gostam de filmes de suspense, de filmes de terror. Eu morro de medo. Eu sou o cara que... Eu vou no cinema, eu até assisto, mas eu assisto de dia. Não me leva de noite. À noite eu não vou. A minha esposa lê Alan Poe, lê Stephen King, ela adora, ela devora, e eu fico me dá um pouco de, né? Não, e você sabe que o Stephen King, que é um baita escritor, ele tem uma literatura que é considerada, e por favor entendam, é considerada pobre. O estilo de texto dele é considerado, não é um estilo rebuscado. Cara, o Stephen King escreve para você imaginar. Ele não escreve com grandes rebuscamentos de texto. Vocês têm que ler Stephen King sabendo que o que vocês vão ler vai entrar na tua mente e você vai imaginar a cena. E é um estilo maravilhoso de literatura. Tanto que o que tem de filme das obras dele é exatamente o que eu ia colocar. Ele escreve, para mim, ele não é um escritor de linguagem, ele não fica trabalhando a linguagem, mas ele escreve e descreve cenários e cenas e personagens que batem num filme e uau! Né? Você fica... é para causar isso que ele causa em você. Ele descreve, ele constrói na tua mente o que ele quiser construir. Coisa do outro mundo. A habilidade dele é incrível. É incrível. Então, assim, eu sempre tive um pouco de... me dá uma inquietação, minha esposa devora. E a gente estava num hotel aqui em Mogi das Cruzes, o Lake Paradise, alguma coisa assim, que tinha uma represa, tem uma represa enorme lá. E eu fui fazer aquele stand-up paddle, né, que você vai em pé na prancha lá, remando. A gente fez ali a brincadeira, né, 9 da manhã a gente fez. E é uma montanha, né, que acaba na represa, a represa é enorme, Sérgio. Aí meu filho tá fazendo as atividades dele, dá, sei lá, 2 da tarde a gente sobe para almoçar, o restaurante está de frente, assim, para a represa. Então, a gente está almoçando, eu olho para a represa onde eu tinha acabado de fazer 4 ou 5 horas antes, o stand-up ali, tem uma ilha. Do nada, aparece uma ilha. Mas assim, um negócio de 50 metros de diâmetro, não era uma Vitória Régia. Birosca é essa aí? Da onde surgiu esse negócio? Eu não fazia a menor ideia que esse tipo de coisa, essa natureza existia. Falei, Ju, vamos descer ali, vamos perguntar o que é isso, porque não faz sentido, né? E todos os barquinhos parados na margem, falou, é ali mesmo, eu não tô maluco, né? E quando a gente desceu e foi falar com o profissional que alugava, né, esses equipamentos, cara, que essa formação? E ela estava chegando na margem, assim, devagar com o vento, estava uns 15, 20 metros, a represa gigantesca. Falei, cara, que isso que está chegando aqui? Da onde? Da onde surgiu isso? Falei, isso aqui é uma ilha flutuante. Da onde surgiu o nome? Tá. Falei, cara, mas da onde surge um negócio desse? Tá solto? Ele falou, cara, o que a gente sabe aqui imagina uma Vitória Régia, né? Assim, ela tem as raízes soltas, ela não é uma planta fixa, né? E o vento vai levando. Agora imagina que uma engancha na outra, né? Se embaralham as raízes. O vento, ela encosta na borda com o vento traz terra, passarinho pousa nela com alguma semente no bico, isso leva anos e anos e anos para chegar nesse tamanho. Começa a crescer vegetação, esse negócio... Só que, assim, tem umas 8 aqui nessa represa, de tão grande que é. A minha esposa olhou para mim e falou, nossa, já pensou se acontece um crime? Já pensou se chegou um corpo aqui nessa ilha? Eu, assim... Pronto, não fala isso para mim, né? Você falou, não fala isso, já pensou, o livro já veio na mente. Eu falei, isso aqui dá um livro, na hora. Ela falou, então escreva. Ali eu li o meu primeiro Stephen King, o Outsider. Foi ali que eu li o Outsider, que ela tinha levado... Eu li de dia. Pequeno detalhe, é bom ser colocado. E aí me veio a ideia de, a partir dessa cena, você percebe como lá no começo eu falei das cenas que eu vou observando, a partir dessa cena
da ilha flutuante chegando, com um crime acontecendo, eu começo a desenrolar o livro. Então, eu fiz uma linha do tempo e montei a narrativa da história. Então, é a história de dois irmãos gêmeos, o Vitor e o Benício. Há 30 e poucos anos, eles acabaram tendo uma experiência numa dessas ilhas. Uhum. O ambiente é bem aquele de onde a gente estava. Um deles sofre um atentado nessa ilha, um deles é uma vítima dessa ilha, e a partir daí algumas coisas começam a acontecer. 33 anos depois, isso não é um spoiler, está no primeiro capítulo, já 33 anos depois, quando eles imaginavam que tudo havia sido resolvido, a história tinha ficado no passado, vem uma cena nova do mesmo crime, o mesmo modus operandi, e o Vitor, que é então delegado, ele, ao examinar a cena e ver o modus operandi, ele fala, opa, alguma coisa está errada, tem alguém se vingando do que aconteceu lá atrás. Uhum. Só que ele pode ser um suspeito, ele mesmo, como delegado, teve um papel importante lá no passado, em que ele pode ser um suspeito. Benício, que é o irmão dele, é um forte suspeito. E todo mundo que estava naquele ambiente, naquele momento, anos atrás, também podem ser suspeitos. Então, a brincadeira foi muito ao montar essa linha do tempo, eu fui desconstruindo essa linha e fazendo um revezamento entre presente e passado, em que você vai acompanhando o que está acontecendo no presente, o desenrolar dessa série de crimes, e vai entendendo de onde vem todos esses traumas, Muito todos bom esses isso, muito receios. legal Muito isso, legal, muito legal. muito legal. Muito Agatha Christie isso, cara, muito Agatha Christie isso. Você sabe que você fez um comentário que uma das pessoas que leu fez exatamente isso. Ele falou, ela me chama de Jota. Falou, Jota, seu livro é muito Agatha Christie. Eu falei, cara, que legal. Não, caramba, né? Você ter a sua literatura assim, né, comparada, pelo amor de Deus. Que é uma outra escritora obrigatória, da linha do... E que tem essa capacidade de construir tramas mexendo com o tempo, mexendo com a linha temporal, como poucos. Né? E daí no final acaba tudo fazendo sentido, dá vontade de você ler de novo. Eu já li, eu li acho que tudo de Agatha Christie, e é bem isso. Você chega no final, fala, opa, agora volta, e você vai ler, fala, putz, olha, realmente aqui tem isso, aqui tem... É que nem aquele filme lá, o Sexto Sentido lá, que você tem que assistir de novo para falar, não é possível. É sensacional, você fala, não, eu perdi em algum momento. Ele falou, você volta para assistir e fala, ô, filha da mãe, ele não falou mesmo, né? Exatamente, fora do normal, É muito legal. Lê a Agatha Christie, e assim como não li ainda o Ilhas Flutuantes, faço questão de ler, porque deve ser muito bom. Ele e eu trago nele essa brincadeira da literatura. Então, aquele ponto que a gente falou de Stephen King, ele não é um autor de linguagem, mas ele é maravilhoso enquanto contador de histórias. Eu tento trazer não só a contação da história, eu quero contar a história, mas eu dou meus pontos ali de trabalhar a linguagem. Eu gosto de trabalhar a linguagem também. Porque eu acho que dá para unir esses dois mundos, sabe? Então, às vezes, ele pode ficar um pouco mais cadenciado, porque é uma cena em que eu quero segurar um pouco o leitor ali. E a cena em que Vitor está correndo atrás do suspeito porque acabou de acontecer um crime, lá, eu deixo mais sem pontuação, deixo fluir, né, para o leitor ficar sem respirar. Né, então, isso é muito legal, isso é muito jóia. Assim. Um livro que me impressionou, me surpreendeu. Eu imagino que você deva ter, como escritor, ido e voltado muitas vezes na trama, na escrita, para ver se realmente estava fazendo esse link, opa, será que realmente é isso? Porque senão, que tem coisas, tem livros por aí que você olha e fala, puxa vida, mas isso aqui está desconectado lá do começo. Eu imagino que você tenha ido e voltado várias vezes na escrita para poder criar os links, né? O que eu faço, o planejamento do livro, para mim, ele é fundamental. Então, assim, o meu processo de escrita, eu preciso ter um começo e um fim. Eu preciso saber onde a história está começando e eu preciso saber, é como uma viagem em São Paulo-Fortaleza. Eu não vou fazer isso, eu não tiro só, eu preciso planejar. Eu sei de onde estou saindo, eu sei de onde estou chegando, meu destino. Mas quantas vezes eu vou parar, talvez seja da viagem. Né? Então, curta a viagem, isso é muito legal. Então, eu digo que o meio do livro, ele é meio que um ser vivo. Ele pode mudar.
pode ter personagem que cresça mais do que o planejado, mas pelo menos eu sei aonde eu estou chegando. Eu já sei, obviamente, quem é o culpado, o motivo que fez, e aí fica mais fácil para eu esconder o culpado, né, desde o começo, né, porque a brincadeira é essa, ou trazê-lo e escondê-lo, trazer outros que também têm motivo. E especialmente nessa fase de planejamento, é você trabalhar as personagens para trazer medos, coragens, traumas, forças, relações familiares, as raivas, as vitórias, tudo constrói e une todas as pontas. É o momento que você fala assim, estou seguro para escrever. Agora eu posso brincar no tempo, agora eu posso brincar no meio, pode me aparecer aqui um personagem diferente, que não estava previsto, mas que vai dar uma brincadeira muito boa, mas eu sei de onde eu saio para onde eu quero chegar. E isso me dá uma segurança para trabalhar esse meio do caminho. Você comentou essa questão do culpado, né? E, obviamente, o romance policial, o suspense policial, ele tem essa característica, né? De você ficar lendo, não, esse é o culpado. Não, agora é esse. Não, eu tenho certeza que é esse. E eu não vou lembrar qual o livro, não vou lembrar, minha memória, agora estou ficando velho, a memória vai falhando, depois de tanta leitura também, que o culpado é apresentado logo no começo. Teve um assassinato, não sei o que lá, e o delegado foi lá e prendeu o cara, e o cara confessou, fui eu. O que não quis dizer na trama que ele era o vilão. Que interessante. Ou seja, o culpado não foi ele que matou, ele confessou, foi ele que matou, tal, tá certo, não sei o que lá. E a trama foi se desenrolando para mostrar, gente, ninguém aqui está justificando o assassinato, mas ele não foi o culpado. Ele não é o vilão. E eu lembro assim, bobeando, ele era inclusive o herói da história. Mas ele era o culpado. Ele é legal. Essa construção de papéis é muito legal que você falou. Você ter o personagem, saber o que você quer de cada personagem. E aí no meio pode entrar vários, pode mudar. E tem personagem que no meio começa a crescer. Novela tem muito disso, né? Assim, de repente tem personagem que começa a crescer inesperadamente e que se torna o protagonista. Mas é legal você ter essa clareza da onde você quer chegar. Isso é muito bom. Isso é muito bom no planejamento. Você sabe que assim é uma delícia, porque, por exemplo, você pega Ilhas Flutuantes, tem o Severo. O Severo é o dono da borracharia. Ele teria um papel secundário. Mas eu, como autor dessa história, do Ilhas Flutuantes, eu olho o Severo e falei, cara, esse é o personagem que eu mais gosto. Porque ele é rústico, ele é marcante para mim, no jeito que ele se veste, nos pequenos gestos, no palito de fósforo que ele fica mastigando aqui, olhando para o delegado, nas frases curtas. Ele sabe o que está acontecendo e ele é um borracheiro. E ele tá ali, ele tá descascando laranja, ele tá na vida dele, ele pisa na bituca do cigarro ali, de uma forma... Então, esse cara, por incrível que pareça, ele para mim tem um papel, ele não é um protagonista, mas é um cara que, assim, nasceu na história para ser muito mais um meio de encontrar uns dos suspeitos, mas que toma um protagonismo toma uma importância em relação ao delegado. Cara, eu gostei muito desse cara, eu gostei muito desse personagem. E é legal isso, legal. Né? A gente, como autor, começa a gostar de um personagem, né? É muito legal, porque você tem o protagonista, você tem ali a trama, então, de repente você fala, porra, eu gostei disso. Bobeando, assim, amanhã você vai escrever um livro só sobre o Severo, né? Só sobre a borracharia. De repente você pega esse personagem que foi ali um meio importante, e fala, não, agora eu vou trazer ele para cá. Ou não, porque de repente você trazendo ele como protagonista, ele perde esse glamour, né? Vai saber. Não, ou me dá a possibilidade de falar assim, cara, a literatura tem tanta ferramenta, então não fala assim, não, ele é só um borracheiro e não é para ele aparecer porque a história é outra. Cara, deixa ele crescer, ele tá pedindo voz, deixa ele crescer. Borboletas Azuis foi assim. Borboletas Azuis é a história de Bela e Marcel, uma bailarina e um cara do mercado financeiro que é a história de vida a vida deles, eles nascem no mesmo dia, no mesmo local, no mesmo hospital, pela mão do mesmo médico, e a vida deles passa por eternas coincidências ao longo da vida. E toda vez que a coincidência acontece, borboletas azuis aparecem para eles. Tá. Para marcar as coincidências. Uma das coincidências foi que eles ganharam Tobias e Genaro. Tobias é um cachorro, Genaro é um gato velho ranzinza.
Cada um ganhou, no mesmo dia eles ganharam seus pets. E era para ser apenas pets. E Tobias e Genaro ganharam protagonismo, Sérgio. Tá. Sensacional. Eles cresceram de uma forma que quando lá na frente acontece alguma coisa com eles, as pessoas falam, eu não acredito, sabe? Pô, o que você fez com o Tobias? Olha o Genaro, tadinho. É muito legal. Então você dá um protagonismo, o mesmo tratamento de um personagem principal ali, né, para um pet. Cara, deixa ele crescer, isso é muito legal. Na literatura, isso é muito legal. Então você pega o Severo, que é um cara, para mim, assim, um macacão cheio de graxa. Você fala, cara, isso plasticamente, fotograficamente, é o cara mais marcante para mim, assim, sabe? Caramba, que legal, daria um streaming muito legal com essa personagem. Muito legal, muito bom. É um cara que vai entrar na cena e você fala, meu Deus, o que ele vai falar? Alguma coisa vai acontecer, né? O Severo apareceu, alguma coisa vai acontecer no livro. Né? Muito legal, muito legal. Ilhas Flutuantes seria o teu primeiro romance policial, a tua primeira incursão nesse mundo policial. Você gostou, não gostou? A partir de agora, não. Agora esse é meu estilo, ou não. Se vier outro, veio. Se não vier, também tá de boa. Eu acho que eu tenho 4 livros, né? 3 impressos e um que eu escrevi durante a pandemia, o O de Casa, que ele é só online, que foi muito mais um exercício de escrita. Tá. Cada um desses livros teve um processo diferente, nasceu em um momento diferente. Acho que ele tem um gênero, cada um deles tem um gênero diferente, e eu gosto de me olhar como um autor que tem essa versatilidade. Eu não sabia, engraçado, eu me questionando de novo, eu não sabia ser capaz de escrever um romance policial. Então foi um baita desafio para mim. Quando eu escrevi Entre Pontos, eu queria ter a noção ou a confiança de que eu tenho fôlego para escrever uma narrativa longa, né, um romance que faça sentido. E aí o livro saiu muito bom. Caramba, que legal. Será que eu consigo escrever agora uma história mais complexa, com mais detalhes, com pontas que eu tenho que amarrar de uma forma mais planejada? Veio Borboletas Azuis e foi finalista do Prêmio Pólen de Literatura, e 400 páginas. Falei, acho que eu consigo ser mais versátil do que histórias mais românticas, né? Não no sentido de romance, mas mais românticas, mais história de vida, como é o romance de formação, como é Entre Pontos. Fui para uma linha mais prosa poética para o O de Casa, muito mais na época de pandemia, e Ilhas Flutuantes me traz o desafio como autor. Sim. Já que é um tema que me incomoda, né, de eu assistir, será que eu tenho qualidade para escrever apertando a caneta, né? Deixa eu tirar aqui, Até brinquei com a minha esposa, falei, olha, eu tô falando de um delegado, eu tô falando de uma série de assassinatos, eu tô fazendo pesquisa no Google sobre isso, então, se aparecer algum anúncio, né, porque Google é uma praga, se aparecer algum anúncio, uma arma... Por favor, é culpa de uma coisa chamada inteligência artificial, não tem nada a ver comigo. É só o livro, né? Ela, não, relaxa, fica tranquilo. Então, assim, me desafiou bastante. Isso que eu gosto, as pessoas que têm reverberado de uma forma tão legal. As pessoas que leem, tem gente que fala assim, cara, eu tô lendo devagarzinho porque eu tô degustando a história, porque a cada capítulo eu mudo o suspeito na minha cabeça. E fala, cara, que legal. Tem gente que acerta, tem gente que nem faz nem ideia. Mas o que é legal é que todo mundo tem me falado que isso foi um negócio inconsciente. Eu deixei o fim aberto. O culpado lá no fim pode ser que ele tenha gostado dessa brincadeira de assassinatos em série. Eita, Prevas, olha aí. E aí já me perguntam, quando vem o Ilhas 2? Eu falei, eita, mas Ilhas 2 eu não tinha nem planejado. Falei, não, mas você deixou o final aberto. O culpado, ele pode continuar, porque ele gostou. Aí eu fui ler. Aqui, ó. Não é que é verdade que ele pode ter... E na verdade não precisa ser um Ilhas 2. Pode ser qualquer título, assim, sabe, da saga iniciada com Ilhas Flutuantes. Quer dizer, não precisa ter uma nova ilha flutuante, mas aquela coisa...
se você leu Ilhas Flutuantes, você vai entender melhor esse novo livro. Alguma coisa por aí. Legal, cara. Um spin-off, né, que chamam. Deixa eu falar a história agora, tá por trás dela aqui. Por trás dessa história tem os bastidores, né? Isso é muito legal. Então, você percebe? É um negócio que conscientemente eu não tinha pensado, saiu, e quando me falaram, eu falei, eita, pode ser um caminho aqui. Né? Então, mas é muito legal. Assim, por exemplo, uma coisa que me apetece muito é escrever um livro de contos. Histórias menores e mais densas. Lígia é mestre nisso, né? Então é sensacional. Então eu leio Lígia e falo, caramba, como isso aqui é tão perfeito, né? Então eu acho que dá para escrever de N gêneros. Cuidado, hein? Toma cuidado quando você lê muito Lígia Fagundes Telles, porque ela desestimula, ela é tão perfeita. Você fala, não vou conseguir fazer nada melhor que isso mesmo, não vou escrever nada. Não, ao contrário. Lígia inspira. Claro, ela inspira. Para chegar nela, sei lá, eu adoro meus textos. Agora, você olha e você fala, putz, a mulher sabe o que faz. Sabe o que faz. É outro chip, né? É outro chip. Não, é outro papo. É outro patamar aqui. É outro papo. A Ayrton Senna da literatura dos contos. É exatamente isso. É dom, é outro patamar. É outro papo. Meu amigo, o tempo voa. Eu também não quero te atrapalhar aí, eu sei que você tem compromisso. Imagina, eu quero saber o seguinte: aonde que as pessoas encontram o Ilhas Flutuantes, Borboletas Azuis e todas as suas obras? Tem alguns caminhos. Eles estão na Amazon. É só sempre na procurar Amazon. Por JL Amaral. Tem a versão em Kindle, tem a versão impressa. Se os seguidores, né, os leitores, quiserem os livros autografados, eu tenho também as versões impressas que eu peço lá nas editoras. Tem muito seguidor que fala, puxa, JL, eu quero a versão com autógrafo, com dedicatória. Então eu acabo, no meu Instagram, jlamaral.escritor, tem o link lá para minha loja. O Ilhas Flutuantes, especificamente, está no site da editora Qualis, acho que é qualiseditora.lojaintegrada.com.br. Ali tem a loja deles com todos. Eu estarei na Bienal, no stand da Qualis também, para quem quiser estar lá. A Bienal vai ser agora no início de setembro, 6 a 15 de setembro, aqui no AMB, em São Paulo. Quem quiser estar lá. Novo AMB, né? Novo AMB, porque foi inteirinho, botaram no chão. Eu moro na Zona Norte, eu moro na Zona Norte, eu corro ali no Lago Fontoura, nossa, veio abaixo, eu fiquei olhando. Não, a primeira vez que eu vi, eu falei, Jesus, o que aconteceu aqui com o pobre do AMB? Daí, não, eles vão reconstruir ainda bem. O novo Distrito AMB, parece que chama, então vai ser lá. E quem quiser, obviamente, comprar direto na editora, eu autografo ali na hora. É uma das experiências mais divertidas que tem, conversar ao vivo com os leitores. Tem gente que fala, puxa, eu vim especialmente para tirar foto com você. Eu fico, mas comigo? Eu adoro seus textos, cara, eu preciso do seu autógrafo. O meu? Mas tem o autor... Não, mas é muito louco, Sérgio, é muito legal, assim. Então, puxa, e quem quiser me contatar por Instagram também, fica à vontade. Uma pergunta seria todas as mensagens, né? Você já falou, né? O JL Amaral ponto escritor, né? Ou seja, isso. E deixou claríssimo que você gosta de interagir com as pessoas. Isso é muito importante, Adoro. E eu acho que essas redes sociais, elas, independente de todos os males que elas trazem uma coisa muito boa, que é a verdadeira função delas. É aproximar as pessoas. É isso. Eu acho que o Instagram ele tem todas as críticas possíveis e imagináveis, mas sabendo usar, é bem isso que você falou, ele aproxima, ele tira aquela coisa, nossa, um escritor é alguém inatingível, muito pelo contrário, você consegue interagir, você consegue sugerir, você consegue criticar, você consegue elogiar, você consegue viver com o escritor, e viver com o escritor é viver com a obra dele. E acho é perfeito, eu acho que assim, para quem, voltando lá no início da conversa, para quem quer mostrar o seu trabalho, eu acho que as redes sociais são canais muito importantes. Você vai receber crítica, vai ter sempre alguém que não vai gostar, vai ter sempre alguém que vai ser um pouco mais mal educado, ignora e continua acreditando no seu trabalho. Então é isso que eu faço. Tem gente ali que entra e critica, eu ignoro. Não preciso achar que meu texto é ruim por causa disso. E faço questão de ler. Com algumas pessoas eu interajo um pouco mais, outras eu leio e dou um curtir, porque é muito mais, parabéns pelo trabalho, obrigado. Muito mas mais. Esse curtir é importante. Esse respeito, sabe? Eu tenho obrigação, me sinto na boa obrigação de ter esse respeito, né? Porque se eu estou sendo seguido, a pessoa está apreciando o meu trabalho.
Claro. Então eu faço questão de ler todas as mensagens, de curtir todos os comentários, pelo menos. Aí quando dá tempo eu comento alguma ou outra, porque graças a Deus de vez em quando aparece um monte assim, de comentários. Eu não consigo, mas curtir eu consigo rapidinho. Ah, que legal, que legal. Meu amigo, quero te agradecer, te parabenizar, deixar o Café Cultural aberto, tendo novas ideias, tendo novas obras, não tendo nova obra, querendo bater um papo, por favor, vem aqui, toma um café com a gente, vai ser sempre um prazer enorme te receber. Muito, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Sérgio. Um prazer estar com você, uma conversa muito gostosa. Quando quiser me convidar também, fica à vontade. Um grande abraço a todos que nos assistem e nos acompanham. É por aí mesmo. Pessoal, quero agradecer mais uma vez a audiência de vocês. A gente volta logo, logo aqui no Café Cultural com mais um bate-papo, tenho certeza, tão gostoso como foi esse com o JL Amaral. Um abraço. Tchau, meu amigo. Até mais. Boa sorte aí com o cachorrinho. Tchau.